E aí, pessoal, seguimos com a série de vídeos de resolução de problemas do LeetCode. E para quem acompanhou a stream, a gente pode trazer aí a solução dos problemas do Wiki Contest 407, né? Então, abrindo a série aqui com a solução do problema mais difícil, o 407, vocês vão reparar que o código já está escrito, tem bastante detalhe, não vou arriscar reescrever o código aqui ao vivo, mas aí vamos explicar a abordagem aqui, que eu acho que é a parte realmente importante, e no final a gente passa pelo código. Esse aqui eu acho que vou ficar devendo a complexidade, porque não consigo ver aqui de cara. Depois eu escrevo nos comentários, provavelmente, complexidade. Tá? Assim que diz o problema, pessoal. Ele dá dois arrays de números, nonce e target, e aí ele fala que você pode fazer uma operação que é selecionar um subarray desse array nonce, por exemplo, e incrementar em uma unidade ou decrementar em uma unidade. Tá? Então aqui ele dá esse exemplo, né? Ele tem esse array nonce aqui 3512, tem um array target 4624. Se você reparar, 3 menos 4 dá menos 1, 5 menos 6 dá menos 1 e 1 menos 2 também dá menos 1. Então ele está falando aqui que você pode pegar esses três primeiros elementos aqui, incrementar uma unidade, aí o nonce já vai ficar, né, compatível com o target, porque você vai incrementar uma unidade, o 3 vai virar 4, vai bater aqui. 5 vai virar 6, vai bater aqui. 1 vai virar 2, também vai bater. E aí vai ficar faltando esse último elemento aqui, entre 2 e 4. Opa, peraí, 2 e 4. Ah, não, perdão. Né? Você vai selecionar todo mundo e vai incrementar uma unidade. E depois você vai pegar só esse subarray de um elemento e vai incrementar mais uma unidade. E aí o cara vai bater. Então você conseguiria resolver o problema com duas operações. E aqui a mesma coisa no exemplo 2, né? Aí é um exemplo mais complexo, aí eu acho que a gente já pode ir para o whiteboard e olhar, tá? E aí precisa ficar esperto, porque o tamanho do array vai até 10 a 5, vulgo 100 mil, e os valores vão até 10 a 8, né? Então são valores aí até 10 milhões, né? São valores grandes que podem ocorrer. Já é um indicativo que a gente não pode pegar uma solução de força bruta e tentar aplicar, tá? Pessoal, então vamos tentar explicar como a gente aborda esse problema sem ser muito monótono, né? Primeira coisa, pessoal, é que esse target aqui, nonce aqui, serve só para a gente montar um array que a gente vai tentar igualar a zero, né? O que eu quero dizer com isso, né? Imagina que se esse número aqui, em vez de 1, fosse 3, 3 menos 3 daria zero, e essa parte aqui já estaria equalizada, já estaria igual, né? Então, no fundo, eu vou fazer aqui um menos o outro, tanto faz fazer A menos B ou B menos A, mas aqui 1 menos 3 dá menos 2, 2 menos 4 dá menos 2, 3 menos 3 dá zero, e por aí vai, tá? 3 e 2. Então, a gente monta esse array T aqui no código que eu chamei de T, e no fundo a gente quer igualar esse cara a zero e vamos fazer as operações para igualar esse cara a zero, beleza? Então, tem uma função espertinha, né, que é uma função de particionar um array. Então, ele vai varrendo o array da esquerda para a direita, e toda vez que ele vê uma troca de sinal, ele quebra esse array em outra parte, tá? Então, não vou explicar o algoritmo, vou explicar lá no código, mas basicamente ela é capaz de quebrar isso aqui nessas três partes. E aí, a função que a gente criou para equalizar um subarray, né, ele vai quebrar o arrayzão em arrayzinhos de acordo com o sinal. E aí tem duas situações aqui distintas. Tá? Que é o seguinte: uma, se todo mundo no array está igual, ele precisa executar o absoluto de qualquer um desses valores aqui, do array, para fazer esse cara virar zero. Então, por exemplo, esse menos 2, ele vai executar uma operação, né, que vai tornar ele menos 1, e vai executar uma segunda operação que vai tornar esse cara 0, 0. Né? Uma operação aqui de incrementar 1, uma operação de incrementar 1, e o negócio está resolvido. Então, se todo mundo está igual, é uma condição. Mesma coisa aqui, pessoal. Eu não lembro nem se na implementação eu estou olhando se o valor é zero. Nem olho, né? Mas se todo mundo tem valor igual, ou tem tamanho 1, se todo mundo tem valor igual, um cara de tamanho 1 vai ser todo mundo valor igual, ele vai executar o absoluto de qualquer valor operações. O absoluto de zero é zero, então ele vai executar zero operações e vai retornar zero. Deixa eu botar aqui quanto ele vai retornar. Aqui ele vai retornar duas operações, aqui ele vai retornar zero operações. Beleza. E aí, pessoal, quando a gente tem valores diferentes, qual é o algoritmo aqui? A gente vai ter que contabilizar x operações, sendo que esse x é o valor que mais se aproxima de zero. Tá?
Então, quem mais se aproxima de zero aqui é o 2. Então, a gente vai contabilizar como se tivesse aqui, ó, uma operação, opa, não é de incremento, né? É de decremento, que vai fazer esse cara virar 2 e 1, mais uma operação de decremento, que vai fazer esse cara virar 1 e 0. Então, aqui, eu estou retornando duas operações. Só que esse meu array ainda tem valores diferentes. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou chamar recursivamente essa função, fazendo de novo aquele esquema da partição. Deixa eu mudar aqui de cor. Eu vou particionar esse array aqui em 1 e 0, né? Vou chamar a função passando 1 como parâmetro, vai cair nesse caso aqui do ABS, esse cara vai me retornar 1, e o 0, né, chamando de novo a função com 0, vai me retornar 0. Tá? Então, se eu contabilizei certo aqui, a gente tem uma operação, mais 0 operações que dá 1, mais duas operações que vai dar 3, mais duas operações que vai dar 5. Então, em 5 operações, a gente consegue equalizar essas diferenças. Né? O que a gente está falando é que vai ter que incrementar duas vezes esse cara a gente não precisa mexer, a gente vai precisar decrementar duas vezes esse cara, vai sobrar aquele 1, né? E vai ter que decrementar mais uma vez esse cara aqui. 1, 2, 3, 4, 5 operações. Tá? Espero que a explicação não tenha ficado super confusa, mas se ficou, eu acho que dá para voltar. Né? É aquela abordagem de dividir para conquistar. Né? Você tem uma rei das diferenças, você quebra ele por sinal, você tenta trazer o cara que está mais próximo de zero para zero, vão sobrar outros caras que têm valores diferentes, e aí você faz de novo a quebra e vai chamando, vai chamando, vai chamando, até conseguir equalizar o array. Cara, por que esse algoritmo funciona? Complicado, né? Eu não consigo fazer a prova matemática aqui, tá? Não sei por quê. E aí, obviamente, né, eu vim aqui, recorri às dicas do problema para conseguir fazer a solução, mas não sei matematicamente provar por que funciona, tá? Como acontece com vários vídeos aqui. Eu sei que funciona, mas não sei provar, tá? Então, como é que isso aqui está implementado, pessoal? Vamos à implementação, né? Quebrei aqui o problema em algumas partes. Primeiro, uma função bem simples que vai dizer o sinal de um número. Tá? Então, está aqui a função sin de v, ele retorna 0 se o v é igual a 0, retorna 1 se for positivo, retorna menos 1 se for negativo. Tá? Aí aqui a função de particionar o pedaço do array. Esse cara aqui eu consegui simplificar de uma maneira mais engenhosa. O que eu estou fazendo aqui? Primeiro, eu criei um array que diz os índices onde ocorrem trocas de sinais. Tá? Então, ele, obviamente, né, obviamente não, né? Quando você começa, você já registra o índice zero nesse array part, tá? Então, aqui, se o i igual a zero, você vai ter o i aqui, e qualquer outro valor onde o sinal do elemento anterior é diferente do sinal do elemento atual, você vai também trazer esse array part o elemento atual. Tá? Então, no nosso exemplo aqui do -2, -2, 0, 3, 2, esse partes aqui está fazendo algo assim. O índice 0 está aqui, o índice 0, 1, 2, o índice 2, que é esse cara do zero, e depois vem o índice 3. Tá? Lembrando que em Python os índices são numerados a partir de 0, 3, 4. Então 0, 1, 2, 3, 4, ele pegou aqui e montou esse cara. Tá? E aí a gente também precisa do último elemento aqui para poder facilitar nossas contas. Né? Mas o R. Né? O que é o R? O R aqui, pessoal, outra coisa importante, né? A gente está usando a mesma convenção de array de Python, né? Toda vez que a gente vai fazer um slice do array de Python, por exemplo, se você fala assim, ó, eu quero um array do elemento. Opa, não é 2 pontos, né? Aliás, é 2 pontos, não é vírgula. Eu quero aqui o array do 0 a 3. Na verdade, se o array é igual a isso aqui, você está falando que quer o array do 0, 1, 2 e vai parar no elemento antes do elemento que está na posição 3. Tá? Então a gente usa a mesma convenção aqui do Python para poder ficar mais fácil. Então, a gente está trazendo aqui nesse parte, né, todo mundo onde o índice 0, todo índice onde tem troca de sinal e também um índice que está depois do final do array, vamos dizer assim. Se o array tem 5 partes, tem 5 elementos,
esse R vai ser igual a 5, né? É como se ele estivesse apontando para um sexto elemento, tá? Então, aqui, nesse cara, a gente está trazendo 0, 2, 3, mas também está trazendo aqui um 4 adicional, tá? Por que isso, pessoal? Porque depois a gente vai pegar esses itens aqui de 2 em 2 para poder falar quais são as partições, tá? Então, a gente vai pegar uma partição 0 a 2. Opa, tem uma coisa aqui que tá errada, né? Tá errada nada. Minha lógica é tão boa que eu mesmo me esqueço, né? Então, lembrando, a gente montou esse array aqui 0, 2, 3, 4. Deixa eu só organizar aqui. Pronto, 0, 2, 3, 4. E agora aqui nesse for, a gente vai pegar todo mundo que está nesse cara, exceto o último cara, e pegar ele e o próximo, tá? Então aqui, eu vou pegar todo mundo que está aqui. Então, 0, eu vou falar que tem uma partição aqui que vai do 0 ao 2, vou para o 2, vou falar que tem uma outra partição que vai de 2 a 3, vou para o 3, vou falar que tem uma outra partição que vai de 3 até 4, tá? Então, repara, ó, de 0 a 2, essa primeira partição aqui, lembrando que a gente para no elemento antes. De 2 a 3 é essa partição aqui, que tem só um elemento. E de 3 a 4 é essa partição aqui. Opa, de 3 a 5, né? Caramba, hoje eu tô meio confuso, né? De 3 a 5 é essa última partição aqui. Lembrando que a gente bota de brinde esse elemento que está depois aqui do final da rede. Beleza? Tá bom. Então, até agora aqui explicamos como a gente faz a quebra, a gente explicou como está a lógica desse partições, e aí retorna um partition, né? E aqui que o samba toma corpo, né? Que é nessa função EQ aqui, EQ de equalizar, talvez o nome não ajude muito. E aí, pessoal, hoje eu aprendi um negócio de Python que eu nunca entendia porque que dava erro aqui, né? Se você, né, tá definindo nesse esquema aqui do LeetCode, onde a gente cria função dentro de função, né? Porque o entry point dele é sempre uma função de uma classe. Se você está modificando uma variável que é declarada fora desse escopo, você precisa declarar ou avisar que essa variável é não local, tá? Você precisa desse não local aqui, nome da variável. Se você só lê a variável, você não modifica ela, ou você só chama métodos dela, por mais que modifique, mas você não faz alteração direta nela, você não precisa desse não local. Então, assim, até hoje eu não entendia porque às vezes dava erro de variável não faz parte desse escopo, e às vezes não dava erro. É por causa disso, tá? Então, non local é porque a gente está fazendo aquele array das diferenças aqui fora, e eu vou mudar ele dentro do escopo dessa função EQ. Seguindo aqui com a nossa lógica, né? A gente quebra as partições, lembrando que é aquele esquema de toda hora que muda sinal, a partição é criada, né? Então a gente recebe aqui um array dessas partições, e o número de operações nessa chamada até agora é 0. E aí vamos fazer a operação para cada uma das partições. Vamos olhar o valor mínimo e o valor máximo. Se tiver todo mundo com valor igual, lembra, todo mundo com menos 2, eu simplesmente preciso executar duas operações para esses caras virarem 0. Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Operações igual o absoluto de tanto faz se é valor mínimo ou valor máximo, todo mundo está com valor igual. Eu estou mudando todo mundo para o valor 0, todo mundo que está nesse intervalo está ganhando o valor 0, então eu estou mudando aqui a variável t. Eu acho que eu nem precisava fazer essa modificação aqui, porque esse cara nunca mais vai ser chamado nesse intervalo. E aqui eu terminei esse loop, não tem mais o que fazer. Já está todo mundo certinho. Tá? Aqui embaixo é o caso da galera que está com valores diferentes. Né? Para ser mais semântico aqui, eu posso até botar um else, né, e tirar esse continue. Então, dando aqui uma pequena modificada ao vivo aqui no código. Tá? E aí, o que eu preciso fazer, pessoal? Eu sei que todo mundo tem o mesmo sinal. A gente nunca chega aqui sem particionar, né? Então, quando a gente particiona, a gente força que todo mundo tenha o mesmo sinal, e aí eu sei que aqui todo mundo tem o mesmo sinal. O que eu estou fazendo aqui? Podia também economizar aqui um. Não, já estou economizando, né? Estou buscando aqui o valor de referência, e aí eu estou vendo o seguinte: se todo mundo for negativo, eu quero. Aliás, o valor de referência é o valor mais próximo de zero. Se todo mundo é negativo, eu quero procurar o valor máximo. Se todo mundo é positivo, eu quero achar o valor mínimo. Imagina só, todo mundo é negativo. Tem um menos um e um menos 1 milhão. Quem está mais próximo de zero é o menos um. Por isso, quando é negativo, eu procuro o valor máximo. Quando é
positivo, eu procuro o valor mínimo. De novo, imagina que é 1 em 1.000.000. Quem está mais próximo de zero é o 1, tá? Por isso esse valor VREF aqui, que se comporta de modo diferente se o sinal for negativo ou positivo. E aí o que eu estou fazendo aqui, pessoal? Estou executando essas VREF operações em cima do nosso T. Então, aquele exemplo do -2, se for isso, né? Estou somando 2, aquele monte de menos 2 para todo mundo virar zero, e depois estou contabilizando essas operações que eu acabei de executar. Tá? Então, ABS de VREF, né? Não importa se foi positivo ou negativo, simplesmente estou somando aqui o número de operações. Só que aí o array vai continuar todo torto, né? Seria esse equivalente aqui, ó. Deixa eu. Imagina que meu subarray está com essa cara, né? O VREF é o número que está mais próximo de zero. No meu caso aqui é -2, né? Aí eu estou falando que eu estou executando duas operações. Então eu vou executar duas operações de soma. No fim, isso aqui vai ficar com zero, -1 e -8, né? E aí eu preciso continuar tratando esses caras aqui, certo? Então, como eu não sei exatamente qual cara foi equalizado a zero, eu vou chamar de novo o EQ do esquerda até o direita, tá? Então eu vou chamar EQ isso aqui tudo, e aí o processo vai se repetir. Ele vai olhar esse cara, vai particionar aqui em um subarray que é só o zero, que vai dar zero operações, vai particionar esse array -1, -8, que vai dar uma operação, e vai resultar um cara que é zero e -7, porque essa operação vai ser de incrementar um valor, vai pegar esse cara aqui de novo, vai quebrar, vai né, gerar um cara que é -7, quando chamar a função, isso aqui vai dar 7 operações. Tá? Então, essa aqui é a ideia. Então, ele contabiliza quantas operações ele vai fazer para fazer alguns caras ali chegarem a zero, ou eventualmente um cara só vai chegar a zero, e vai chamar de novo, depois de modificar o array, né? Depois de modificar o array, ele vai chamar de novo o EQ para saber quantas operações serão necessárias para resolver aquilo ali. É um problema bem bacana, pessoal, assim, bem bacana, bem bonito esse problema assim, e o vídeo tá super longo, né? Tem que tomar um pouco de cuidado. Mas depois que a gente define esse cara, é chamar aqui, né? Calcular aquele array T com as diferenças, lembrando que a gente está usando aqui o non-local T para não precisar ficar passando ele como parâmetro, não ficar passando ele como cópia, dar uma otimizada. E aí você vai chamar a nossa função, que é recursiva, do primeiro elemento até o último elemento. E aí ela vai se resolver e vai dizer quantas operações são necessárias para equalizar esses caras. Tá? Rodando aqui, vocês vão ver que ela está passando. Ainda não tem resposta o suficiente para dar as estatísticas, porque esse problema apareceu no campeonato de ontem, sábado, né? Eu vou publicar esse vídeo na segunda, mas estou gravando aqui no domingo. Tá? Complexidade disso aqui, pessoal, quando eu vim aqui no Analyze Complexity, não sei se vai. Não vai mostrar agora porque eu não sou premium, né? Mas tinha dado um n log n. Tá? Eu não consigo também explicar por que ele está dando essa complexidade. Tá? Mas, de novo, a gente precisa, no pior caso, chamar uma vez para cada elemento disso aqui, a função, né? Imagina que todo mundo tenha valores diferentes, diferenças diferentes, então no mínimo chama uma vez cada um, e para chegar até lá você tem um cara que é recursivo, né? Não vou chutar aqui cálculo dessa complexidade não, depois se eu conseguir entender direitinho o racional, bota aí nos comentários, sei lá, e a gente vê, tá? Se também tiver uma ideia, não deixem de comentar, beleza? Então é isso, pessoal. Problema resolvido. Tivemos que olhar aqui as dicas do próprio Nitcode dá para conseguir resolver. Não consigo provar aí na matemática do porquê esse realmente é o menor número de operações. Sei até intuitivamente, né? É que você acaba criando meio que umas ilhas aqui. Por exemplo, esse cara tem sinal positivo, esse cara tem sinal negativo. E aí, se você tentar, né, aplicar operações de incremento nesse cara aqui, por exemplo, se você fosse tratar essa seção junto com essa, conforme você for executar operações de incremento aqui, você vai jogar, imagina que eu estou tratando isso aqui junto, né? Você vai fazer esse cara aqui chegar para mais perto, mas esse cara aqui vai para longe do que você quer, né? Então,
Você vai ter que, depois de acertar esse cara aqui do negativo, por exemplo, você vai ter que compensar o cara do positivo, que vai acabar aumentando o seu número de operações, né? Por isso que você meio que divide nessas ilhas por sinal, do que é positivo, do que é negativo, e aí trata essas ilhas separadamente, né? E aí, enfim, você vai ter que, conforme você vai consertando pedaços da ilha, você precisa de novo checar quem é positivo, quem é negativo, né? Fazer resseparar essas ilhas e resolver elas, né? Que é o dividir para conquistar, não tem muito jeito, beleza? Então, se você gostei desse tipo de vídeo, se você gostou da explicação, se estava curioso aí, participou do campeonato e não tinha ideia de como é que estava resolvido o problema, não esquece de deixar seu like, não esquece de seguir o canal, ativar sininho e por aí vai. Por hoje está mais do que bom com esse vídeo super longo. Vamos nessa, até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.